Dogman é uma das adaptações de quadrinhos mais da hora dos últimos anos. Mas como toda adaptação, existem diferenças entre a obra original e o filme. E cara, bota fé que no caso de Dogman existem muitas diferenças. Alguém tem que chamar um assistente social na casa do Peter, porque isso não é possível. Se você viu o filme, vai se lembrar como o gato mais malvado do planeta se cansou da sua assistente ruim e comprou uma máquina de clonagem na Amazon para gerar um assistente ele mesmo, né? Isso é porque ele estava cansado de gente incompetente que fica pedindo absurdos como pagamento na data combinada e férias no fim do ano. Francamente, viu? Não se fazem mais trabalhadores como antigamente. Aí ele decide se clonar, porque seria dois Peters pensando no mesmo problema. E quando ele vê que seu clone ainda é um bebê, o que ele faz? O que toda pessoa faria em uma situação dessa? Bota numa caixa e abandona no meio da rua. Claro. Mas Peter, na verdade, é o coração da obra. Ele eventualmente muda de ideia e vai até a casa do Dogman para pegar o gatinho de volta. E aí está a diferença. No filme, Peter fica pistola de ver que o gatinho ficou amigo de Dogman. E aí ele pega ele de volta só para não permitir que essa amizade aconteça. Ele faz por pura birra. Dá pra ver um pouco do que ele pensa a respeito. Mas aí ele joga o gibi que o gatinho fez pra ele de presente como se fosse lixo. Nos quadrinhos, o Peter fica extremamente incomodado e cheio de remorso por causa da decisão. Cara, olha a cara dele. Dá pra ver como ele tá se corroendo por dentro. E isso é apenas uma das diferenças entre o filme e os quadrinhos de Dogman. Então pegue seus robôs redondos, assine ao canal e vamos analisar outras diferenças curiosas e inteligentes que fizeram no filme de Dogman, aqui no canal Planeta Team. Ainda falando no clone, tem duas coisas que preciso mencionar que me surpreenderam demais no filme. Na versão original, ele simplesmente conversa com o gatinho depois que ele nasce. Não, surge, é criado, não sei dizer, mas você entendeu. Na adaptação, o então gato mais maligno do mundo decide apelar e prende seu clone em uma cadeira com fita adesiva. O Peter é muito exagerado às vezes, na moral, mas vamos combinar que o universo de Dogman já é exagerado por natureza. E essa mudança só deixa tudo ainda mais hilário. Porque olha esse gatinho fofo. Que ameaça ele representa a ponto de ser amarrado assim na cadeira. Isso é muito bom. Mas o que mais chamou minha atenção foi a cena em que Peter usa uma máquina de clonagem comprada na internet para se duplicar, que existe tanto nos livros quanto no filme. Só que, na animação, a aparência da máquina passou por uma grande transformação, e o resultado ficou muito melhor. Na versão original, o aparelho era só uma caixinha simples, quase sem graça. Já no filme, ela ganhou uma repaginada total, agora é bem maior, cheia de detalhes tecnológicos e com um design mais impressionante. E, convenhamos, faz muito mais sentido uma máquina de clonagem ter um visual imponente e futurista, né? Afinal, estamos falando de um dispositivo capaz de manter um clone armazenado por 18 anos, até ele atingir a vida adulta. Como uma máquina minúscula daria conta de um trabalho desses? Sem contar que a versão do filme ficou muito mais estilosa. Qual versão você prefere? A dos quadrinhos ou a do filme? Conta pra gente nos comentários a sua favorita usando a hashtag clonagem pra gente saber. Mas eu sei por que você está aqui. Você quer saber das mudanças mais carnudas, mais suculentas, as coisas que mudaram absurdamente do livro pro filme, né? Beleza, eu tenho uma dessas pra você, se liga. Você sabia que o filme de Dogman não resume um, não dois, mas 3 livros? Pois é, bicho. Toda a história de Dogman surgindo, e Peter criando um clone, o peixinho ciborgue Flip sendo derrotado, isso tudo acontece em 3 livros, e com um monte de coisa que ficou fora entre esses acontecimentos. Isso foi feito dessa forma, pois como eu já havia dito antes, o coração da história de Dogman na verdade é Peter, que vai de uma jornada de vilão a herói, ao recorrer dos 13 livros. E a primeira grande mudança dele acontece justamente na luta épica contra Flip, pois esse é o momento em que ele faz algo bom pela primeira vez, pois o peixe malvadão começa a mirar no pequeno Peter, e aí, o gato mais malvado do mundo, mas nem tanto assim, se sacrifica em seu lugar. E foi muito massa essa adaptação, porque ficou muito bem feita no formato do filme, né? Dá pra ver certinho que Peter é o vilão que tá passando por essa jornada, mesmo cortando um monte de coisa. O peixinho Flip, na versão original,
faz sua primeira aparição no segundo volume como um presente que Dogman dá para o chefe. Porém, ele desenvolve poderes psíquicos quando cai muito da sopa comida cerebral no aquário dele, e consequentemente se torna um vilão. Depois de um trágico fim sendo congelado, ele acaba sendo revivido como um ciborgue lá no terceiro livro. Já no filme, essa trajetória foi um pouco diferente. A parte em que Flip ganha seus poderes e depois perde a vida foi contada inteira, mas num baita resumão que o chefe conta para relembrar o Dogman da história. Essa foi uma mudança muito inteligente, porque normalmente quando o personagem explica tanta coisa assim não fica muito legal, né? Mas como o senso de humor de Dogman é diferente, esse tipo de cena combinou perfeitamente. Os caras manjam demais de adaptar quadrinhos para o cinema. Mas voltando ao Flip, ele já aparece mesmo apenas em sua versão congelada, que o chefe entregou para o Super Centro de Ciências estudar. E apesar da adaptação se concentrar principalmente nos 3 primeiros volumes da saga, os roteiristas decidiram misturar elementos de livros mais recentes, criando uma nova dinâmica para a narrativa. O melhor exemplo disso? Com certeza a aparição de Crouch, o pai de Pitey, que pegou todo mundo de surpresa. No material original, ele só dá as caras em Por Quem as Bolas Rolam, o 7º livro da franquia, quando Pitey já abandonou sua carreira de supervilão e está morando com o pequeno Pitey. Mas no filme, eles acabam se reencontrando bem antes mesmo de Flip Cyborg ser derrotado, um evento que nos livros só acontece no terceiro volume. E é essa mudança que favorece a história de redenção de Pitey, porque para entender o porquê dele abandonar o clone na rua e querer ser um gato melhor depois, precisamos saber por que ele é malvado hoje em dia, e isso é por causa do pai dele. Bom, isso abre brecha para muita coisa acontecer em Dogman 2, mas sem a história ficar chata de assistir. Tem 2 cenas das HQs que foram totalmente cortadas no filme que eu fiquei um pouco triste de não ter visto, mas que no final fizeram sentido, e são coisas que podem ser usadas nos próximos filmes. A primeira até tem uma referência no filme, que é essa cena em que a prefeita fica super pistola com o chefe, porque o Pitey não para de escapar da cadeia. Ela coloca a culpa toda em Dogman e manda o chefe tirar o doguinho do caso. No filme, isso é feito para adicionar drama, mas na HQ, isso também acontece por outro motivo. Na HQ, a prefeita é uma super vilã extremamente corrupta, que além de demitir o Dogman, também demite o chefe e substitui ele por um robô que só obedece a ela. Ela faz isso para o robô não responder aos crimes que ela está cometendo e mandar a polícia para o outro lado. Eu teria curtido ver isso no filme, mas realmente não tinha como encaixar tudo isso e ainda fazer a história de Pitey. Vou te contar a segunda cena cortada agora, mas antes, assine o canal e ative o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer. Obrigado! E a segunda cena que foi totalmente cortada do filme, e essa sim, diferente da anterior, não tem nenhuma menção no filme. É como se nunca tivesse acontecido dentro da lore do filme. Como foi dito sobre a cena anterior, Pitey vivia escapando da prisão de gatos, né? Uma dessas fugas veio de maneira mais idiota possível, e que só deu certo por estar no mundo de Dogman. Ele recortou um papel com seu formato e desenhou a si mesmo no papel, para se fingir de esmagado por uma máquina. E aí, na distração de todos, ele usou isso para escapar. Só que depois esse papel tomou vida, com o mesmo spray da vida que fez o Flip e os prédios tomarem vida no filme. E esse clone de papel do Pitey apronta muito, de um jeito que até Pitey tem que se unir a Dogman para derrotar. Teria sido massa ver isso no filme, não acha?